Senhoras e senhores, seja muito bem-vindo ao nosso canal Alta Performance Ciclismo. No vídeo de hoje eu vou passar para você uma prévia da Paris-Roubaix 2023. A clássica das clássicas, a mãe das clássicas, o Inferno do Norte, como é chamado, chegou a tão esperado. Eu acho que quando a gente fala de clássica, seja as Ardenhas, seja as provas na Bélgica, a gente fala tudo, a gente assiste tudo esperando o que vai acontecer na Paris-Roubaix. Não tem como uma pessoa não gostar daquela loucura. 2023, ao contrário de 2022, a prova será disputada ou tende a ser disputada no seco. Não tem previsão de chuva para Paris-Roubaix 2023. Vamos falar um pouquinho da prova? Seguinte, pessoal. Paris-Roubaix chega à sua edição número 120. 256 quilômetros, onde desses 256, 54 quilômetros são em paralelepípedos, os pavês. Mas não é lajotinha não, galera. Não é lajotinha não. O negócio é punk. Tanto que tem alguns ciclistas que largam um pneu 28, não existe lá, não tem como, é pouco. O pessoal larga meio com bicicleta de cyclocross mesmo, porque é pesado o percurso. Inclusive, esse é o principal ponto de dificuldade da Paris-Roubaix, os pavês, que são os paralelepípedos aqui no Brasil. Atletas, muitas marcas têm desenvolvido modelos específicos para Paris-Roubaix, com sistema de amortecimento, com freio em cima também, lembrando as antigas Caloi 10, lembra? Que o freio tinha ali no STI e tinha um aqui no guidão pegando em cima, que eu me esqueci o nome. Pois é, algumas marcas, alguns atletas largam também com freio em cima, porque se pedala muito tempo segurando em cima, e aí se você precisar acionar o freio, já tá ali. Não é anormal a gente ver atletas terminando a Paris-Roubaix com as mãos sangrando, porque trepida-se muito ali. Veja que eu tô falando aproximadamente não, 1/5 da prova é disputada no paralelepípedo, mas paralelepípedo muito grosseiro, tá? Não é essas lajotinhas que a gente está acostumado aqui no Brasil, não. Bom, característica da disputa, tudo se resume, né, aos paralelos. A Paris-Roubaix não é uma prova para pilotos leves, tanto que a gente infelizmente não vai ver o Tadej Pogačar correndo a Paris-Roubaix. O Tadej Pogačar deve estar essa hora tomando um whey protein, vendo o mar, certeza, e recuperando para começar a focar no Tour de France. Porque, inclusive, ele falou depois do Tour de Flandres que ele poderia se aposentar, se ele tivesse que aposentar, ele se aposentaria tranquilão, de alma lavada. Então, com certeza, ele está curtindo. Por que o Tadej Pogačar, no auge da sua forma física, não vai para Paris-Roubaix? Porque ele hoje é um piloto leve. Ele se considera um piloto leve para a forma de disputa da Paris-Roubaix. E olha que para Flandres ele já tinha ganhado 2 quilos. Então ele teria que ganhar ainda mais peso para Paris-Roubaix. E aí entra aquela questão, né? O que vale a pena ganhar tanto peso em pouco tempo? Você ganha muita gordura. Então ele abriu mão da Paris-Roubaix nesse ano, mas quem sabe no próximo ano ele estará lá. Bom, dentro dos trechos de pavê, a gente encontra 29 trechos que são classificados com estrelas de 1 a 5. Quanto maior o número de estrelas desses trechos de paralelepípedo, maior é o número de dificuldade. A maioria deles tem 3 estrelas e a gente tem 3 pontos aonde se tem de dificuldade 5 estrelas. Paris-Roubaix, que tem premiação 91 mil euros. O que equivale mais ou menos hoje a 540 reais. Mil reais, tá? Mais de meio milhão de reais em premiação. Primeiro colocado, 30 mil euros. Segundo colocado, 22 mil euros. Terceiro colocado, 15 mil euros. E aí depois vai descendo. Acho que até o 20º tem premiação, que é 500 euros, certo? Vamos para a análise da prova, pessoal? Agora eu vou dar uma analisada aqui, vou trazer para vocês o que eu penso e também vou falar para vocês quem são os favoritos. Vou começar por quem são os favoritos. Dylan van Baarle, que agora está na Jumbo, é o atual campeão. Ele ganhou 2022 correndo pela Ineos.
que inclusive a prova em 2022 foi definida bem cedo, eles conseguiram colocar o Dylan já numa fuga e praticamente ali se liquidou o resultado. Wout van Aert junto com Dylan Van Baarle, tentando a sua redenção numa clássica de grande importância esse ano. O Wout que tá ali meio engasgado, não foi muito bem em Flanders. Bom, já eu falo mais sobre isso. Mathieu Van Der Poel, o showman. Felipe Ganna, Mads Pedersen, que foi terceiro colocado no Tour de Flanders, já foi campeão mundial e tudo mais. Casper Asgreen, da Quick-Step. Mohoric, da Bahrein. E Alexander Kristoff, que agora está correndo na Uno X. Bom, vamos entender um pouquinho essa questão da disputa. E o que eu acho? Primeiro ponto é assim, Paris-Roubaix é muito imprevisível, porque é uma prova de 256 quilômetros que acontece em um quinto da sua disputa em paralelepípedos extremamente duros e esburacados e tudo lascado, com muito estreito para se passar. Então, para quem tiver a oportunidade de assistir a prova, com certeza irá ver muitas quedas e muitos problemas mecânicos. Como Paris-Roubaix, e principalmente nos pavês, se passa numa estradinha muito estreita, se alguém ataca na frente e o atleta está mal posicionado, ele vai ter que gastar muito para recuperar. Se ele tem um problema mecânico, se ele tem uma queda, isso pode custar muito caro, porque é uma prova fisicamente e mentalmente muito exigente. Paris-Roubaix não permite erros, porque vai custar muito caro se recuperar. E a gente já viu a Jumbo em alguns momentos batendo cabeça em provas, né? Quem não lembra da Jumbo no Tour de France do ano passado, batendo cabeça ali com problema, caiu, tava com a camisa amarela e eles ficaram trocando de bicicleta e trocou de bicicleta, enfim, a Jumbo ali deu uma rebolada, mas conseguiram, tinha o Wout muito forte, né? Tá, a gente viu a UAE muito agressiva, correndo-se muito agressiva durante todo o Tour de France, todo o Tour de Flandres. E a gente não vai ter essa equipe tão agressiva nesse momento. Paris-Roubaix não permite tanta agressividade, mas é necessário se agredir, porque senão você não faz a oportunidade de virar para você. Só que você tem que atacar a prova, e eu tô falando a prova como um todo, com a sua equipe muito compacta. Quando a gente fala de equipe, a Jumbo vem com uma equipe muito tunada, muito tunada. Eu acho muito difícil, equipe por equipe, alguém para colocar do lado, alguma equipe ter para colocar do lado da Jumbo. Mas, como eu falei anteriormente, é uma prova extremamente imprevisível. Que inclusive nesses nomes aqui eu tenho uma torcida e eu tenho uma aposta. A minha torcida é pro Wout. A minha aposta é no Felipe Ganna, mas eu tenho uma segunda aposta. Eu acho que não vai ser nenhum desses nomes que eu citei. Porque é muito imprevisível, tá? Aí a questão assim, tipo, o Van Der Poel, ele tá na melhor forma do ano até então. E fato que fisicamente ele está melhor condicionado do que o Wout van Aert. O Wout teve um problema de saúde na transição dele do cyclocross para a prova de estrada. Então, a preparação física dele está um pouco atrasada ou comprometeu o seu pico de performance. Não é nem que está atrasada, é isso que ele tem para agora e depois ele vai ter que dar um reset para partir provavelmente para o Tour de France. Então, homem a homem, o Van Der Poel está mais forte. Mas é uma prova que a equipe vai falar muito alto. E o Wout tem uma equipe mais forte do que o Van Der Poel. O Felipe Ganna está crescendo muito nesse perfil de prova. O Felipe Ganna, que é um contrarrelogista, acho que ele já é bicampeão mundial de contrarrelógio, perseguidor, campeão olímpico de perseguição e tudo mais. Recordista mundial da hora. Só que ele está abrindo mão dessa especificidade dele, está se dedicando um pouco mais às subidas. Ele foi terceiro colocado na Milan-San Remo, que é uma clássica extremamente dura, né? Então ele está crescendo muito e eu vejo ele com possibilidades de ganhar, apesar de achar que também não será ele, achar que é muito fácil também, né, turma, falar que vai ser qualquer um desses nomes, porque aqui eu citei 7 nomes,
Mas eu aposto então na imprevisibilidade da Paris-Roubaix. É isso que eu aposto. Por fora a gente vai ter Mads Pedersen, Stefan Kung, Kasper Asgreen, Mohoric e Alexander Kristoff. Podem estar ali no top 5? Podem. Mas eu ainda acho que a principal disputa ficará entre Mathieu Van Der Poel e a Jumbo. Eu acho que vai ser isso. Com o Filippo Ganna correndo de forma muito inteligente nessa disputa ali. Obviamente que se for para uma chegada com o Filippo Ganna, talvez aqui ele só ganhe do Casper, da Quick-Step, e do Mohoric, né, com esses adversários aqui. Mas o jogo é jogado, são 256 km de prova para se chegar a um campeão, num 256 km muito duro. Vamos ver, eu quero saber o que você acha. Essa é a minha análise até agora, e essa é a prova que a gente tem para assistir no domingo. Domingo eu volto aqui com o resumo dela e também com a notícia se eu acertei nas minhas apostas ou não. Esperem um show de Van Der Poel, esperem uma disputa dura da Jumbo combatendo Van Der Poel e todo o seu pelotão, e esperem também um vencedor que não foi entre os que eu citei. Vamos ver. Até!